Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor de farmacologia e estou aqui para ministrar uma aula de farmacologia do sistema nervoso autônomo colinérgico. Essa aula a gente vai apresentar para vocês, como visão geral, o sistema parasimpático, o sistema colinérgico, e falar a farmacologia, principalmente dos agonistas de ação direta, indireta e dos seus antagonistas. Então, bora lá? Como você já sabe, o sistema nervoso ele é dividido convencionalmente entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central a gente tem o cérebro, medula espinhal. Já no sistema nervoso periférico a gente tem tecidos neurais que estão fora do sistema nervoso central. Além disso, a gente tem a porção motora eferente do sistema nervoso, que pode ser subdividida em duas partes, a autonômica e a somática, né? Então aqui na figura a gente tem o sistema nervoso periférico, dividido em ramo eferente e ramo aferente, que corresponde à parte sensorial. Dentro do ramo eferente, a gente tem a divisão autonômica, onde a gente tem sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico. No sistema nervoso simpático, a gente tem atribuído algumas funções vitais, como estresse, né, e atividade física. No sistema nervoso parasimpático, algumas atribuições como repouso, e no sistema nervoso entérico, a gente tem a digestão como principal função para esse sistema. No ramo eferente também a gente tem a divisão motora, somática, que ele é responsável, né, as funções conscientes controladas pelos movimentos de respiração e postura. O sistema nervoso autônomo, também conhecido como sistema nervoso visceral, vegetativo ou involuntário, regula as funções autônomas que ocorrem sem controle consciente. Na periferia, por exemplo, ele consiste em nervos, gânglios e plexos que inervam o coração, vasos sanguíneos, glândulas e outras vísceras, assim como os músculos lisos em vários tecidos. E existem diferenças entre os nervos autônomos e somáticos. Por exemplo, os nervos eferentes do sistema nervoso autônomo eles suprem todas as estruturas inervadas do organismo, com exceção dos músculos esqueléticos, que são inervados pelos nervos somáticos. Uma outra diferença é que são as junções sinápticas mais distantes do arco reflexo autônomo ocorrem em gânglios, que estão situados inteiramente fora do eixo cérebro-espinhal. Os nervos somáticos são desprovidos de gânglios periféricos, e as suas sinapses localizam sua totalidade no interior do eixo cérebro-espinhal. Muitos nervos autônomos formam plexos, mas essas redes estão ausentes no sistema nervoso somático. E quando os nervos eferentes espinhais são interrompidos, os músculos e glândulas geralmente retêm algum grau de atividade espontânea, enquanto que os músculos esqueléticos, quando desnervados, tendem à sua paralisação. Então aqui na figura a gente pode ver que o sistema motor somático ele é composto de um único neurônio que vai fazer sinapse com o músculo esquelético. Essa sinapse vocês vão encontrar nos livros como junção neuromuscular, tá? E como eu falei anteriormente, quando esse neurônio para de atuar, essa placa motora, ela deixa de ser estimulada e, consequentemente, paralisada. Já no sistema nervoso autônomo, vocês vão encontrar gânglios em toda a sua rede, tanto no sistema nervoso simpático quanto no sistema nervoso parasimpático. Nessa figura a gente vê uma visão geral da via somática, parasimpática, simpática e da suprarrenal. Fazendo uma comparação anatômica dessas fibras, a gente vê que a via parasimpática, os neurônios pré-ganglionares, as fibras destes neurônios pré-ganglionares, são fibras mais extensas em comparação com fibras das vias simpáticas, que são mais curtas. Já os neurônios pós-ganglionares, as fibras desses gânglios são mais curtas
em comparação com as fibras dos neurônios pós-ganglionares da via simpática, que são mais extensas. O neurotransmissor que é liberado, do neurônio pré-ganglionar para o neurônio pós-ganglionar em ambas as vias é a acetilcolina. Esse neurotransmissor ele tem um papel-chave que é de transmitir a informação do neurônio pré-ganglionar para o pós-ganglionar. A acetilcolina ela vai se ligar nesses gânglios, nesses neurônios, nos corpos celulares neuronais, no receptor nicotínico, que a gente vai ver mais na frente que tipo de receptor é esse. Ao se ligar no receptor nicotínico, essa informação é repassada para o neurônio pós-ganglionar, que então, por fim, vai liberar neurotransmissores na fenda sináptica, na célula efetora. Aqui na via parasimpática, o principal neurotransmissor a ser liberado é a acetilcolina, que pode se ligar em receptores do tipo muscarínico ou também do tipo nicotínico, a depender da célula. Já na via parasimpática, os principais neurotransmissores a serem liberados são as catecolaminas. Aqui na figura, por exemplo, a gente tem, majoritariamente sendo liberada, a noradrenalina. Na suprarrenal, quando a gente também tem a liberação da acetilcolina aqui no neurônio pré-ganglionar, que vai se ligar em células cromafins aqui na medula. Essas células cromafins, elas são responsáveis por liberar o principal neurotransmissor, que é a adrenalina. A adrenalina era então liberada após a ligação da acetilcolina com as células e também pode cair na corrente sanguínea e se difundir por todo o organismo. Já na via somática, a gente tem o neurotransmissor motor, que faz a sinapse com o músculo esquelético. Aqui nessa região que a gente chama de placa motora, é liberada a acetilcolina, que vai se ligar no receptor nicotínico presente então, nas células do músculo esquelético, que vai promover então a contração do músculo esquelético. Então a gente tem aqui na via simpática os neurônios pré-ganglionares saindo da região tórax lombar e na via parasimpática os neurônios pré-ganglionares saindo da via crânio-sacral. Esses neurônios pré-ganglionares vão fazer sinapses com neurônios pós-ganglionares de respectivas vias e a gente pode ter uma visão geral que o sistema nervoso simpático ele vai inervar grande parte de órgãos do nosso corpo. Entretanto, já o sistema nervoso parasimpático não consegue inervar a grande maioria dos órgãos do nosso corpo. Alguns sistemas, o sistema nervoso parasimpático, eles não consegue ser inervado, como, por exemplo, algumas partes do sistema respiratório, por exemplo. E no que se tange a geral, a gente geralmente fala que os sistemas parasimpático e simpático, ele produzem funções antagônicas no nosso organismo. Numa visão geral, sim, mas em alguns sistemas, eles produzem funções complementares. Como, por exemplo, funções antagônicas, no olho produz a miose, e no simpático a gente fala que produz a medríase. No parasimpático, ele tem um aumento da salivação, no sistema nervoso simpático, uma diminuição da salivação. No sistema nervoso parasimpático, você tem uma diminuição da frequência cardíaca, ou seja, o sistema bradicardia. Já no sistema nervoso simpático, você tem o aumento da frequência cardíaca. No pulmão, tem uma broncoconstricção provocada pelo parasimpático, já no simpático uma broncodilatação e por aí vai. Aqui a gente vê que no sistema reprodutor, a gente tem no sistema reprodutor masculino, a função do parasimpático é de uma função de ereção e o sistema nervoso simpático ele tem uma função para ejaculação, ou seja, são funções complementares. Uma vez liberada, a acetilcolina então pode interagir com os colinoreceptores da célula efetora ou com os autorreceptores presentes aqui na própria célula pós-ganglionar. A acetilcolina também é rapidamente degradada
por enzimas presentes nas membranas, como a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, então, vai clivar a acetilcolina, formando a colina e acetato. E essa colina aqui, ela pode ser recaptada por aquele transportador que falei inicialmente, dependente do sódio. Então, a acetilcolina ela pode interagir com dois tipos de receptores, o que a gente chama de receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos. Os receptores muscarínicos eles são acoplados à proteína G. Pode ser a proteína GQ ou a proteína GI0. Tá? Geralmente, os receptores M1, M3, M5, eles são acoplados à proteína GQ/11. Já os receptores M2 e M4, eles são acoplados à proteína G/0. A sinalização para os receptores muscarínicos acoplada à proteína GQ é justamente que essa proteína GQ ela vai ativar a fosfolipase C, que vai degradar fosfolipídios de membrana, formando diacilglicerol e IP3, que ambos vão culminar no aumento do cálcio intracelular da célula efetora. Já a proteína GI/0, o sistema efetor dela é justamente inibir a adenilate ciclase, que é uma enzima que vai ciclizar o ATP e AMP cíclico. Quando essa enzima está ativa, ela vai fazer a formação do AMP cíclico, que vai culminar com o aumento de cálcio intracelular. Esse aumento de cálcio intracelular pode culminar com a ativação de canais de potássio e, por fim, hiperpolarizar essa célula. Mas como essa proteína G, ela vai inibir isso, tudo isso aqui não vai acontecer, consequentemente você tem uma diminuição do cálcio intracelular. Já a acetilcolina, ela pode interagir com receptores nicotínicos, que são receptores do tipo canais iônicos. Esses canais iônicos eles vão permitir a passagem de íons como sódio e cálcio para dentro da célula efetora, fazendo com que haja essa despolarização nessa célula aqui, ou seja, você tem um aumento da carga positiva dentro dessa célula. Aqui no exemplo a gente tem receptor nicotínico. Eles são pentaméricos, você tem 5 subunidades, que quando se unem formam o canal. Nessa figura a gente tem subunidade alfa e subunidade beta. Aqui a gente tem 5 subunidades alfas reunidas, e aqui a gente tem 2 subunidades beta e 3 subunidades alfas para formar o canal iônico. Então a gente fala que esse canal aqui é o canal alfa 7 e esse canal aqui é o canal alfa 4 beta 2. Os 5 subtipos de receptores muscarínicos estão amplamente distribuídos no sistema nervoso central e nos tecidos periféricos. A maioria das células expressam, no mínimo, 2 subtipos. Na farmacologia, a gente dá um enfoque mais aos principais receptores muscarínicos do tipo M1, M2 e M3. Todos eles, esses receptores muscarínicos, estão acoplados à proteína G. No receptor muscarínico do tipo M1, ele está majoritariamente localizado no sistema nervoso central, nos gânglios autônomos, nas células parietais. Ele está acoplado à proteína GQ/11, com os principais efeitos no sistema nervoso central, nos neurônios, é a excitação, né? E com a formação de potencial pós-excitatório do tipo lento. Nas células parietais, você tem um aumento da formação do ácido clorídrico. No receptor do tipo M2, majoritariamente presente no coração, está acoplado à proteína G inibitória, GI0, onde ele vai promover, como efeito, cronotropismo, inotropismo e dromotropismo negativo. O receptor do tipo M3 ele está amplamente distribuído na periferia, em células musculares lisas, em glândulas exócrinas e no endotélio vascular, acoplado à proteína GQ/11. Na célula muscular lisa, ele vai promover uma contração dessa célula muscular. Em glândulas exócrinas, você tem um aumento da secreção. E no endotélio vascular, esse receptor ele vai promover uma vasodilatação
dependente do aumento da concentração do óxido nítrico nessa célula. Já os receptores colinérgicos do tipo nicotínico, eles são majoritariamente divididos como dois tipos, o muscular e o ganglionar. Com principal localização na junção neuromuscular, a placa motora, em que o mecanismo de ação desse receptor, quando ativado, é a abertura de um canal iônico, e como efeito, a despolarização da placa motora e a contração da célula muscular esquelética. O receptor nicotínico do tipo N ganglionar, ele também está presente nos gânglios autônomos na medula do suprarrenal, vai promover a abertura do canal iônico, despolarizando os neurônios pós-ganglionares e, no caso, vai aumentar a secreção das catecolaminas. Então, os fármacos agonistas colinérgicos podem ser divididos de fármacos de ação direta, onde eles vão atuar diretamente nos receptores, receptores esses que podem ser do tipo muscarínicos ou nicotínicos, e os fármacos de ação indireta, onde eles vão atuar indiretamente, no caso, podendo aumentar a concentração, por exemplo, da acetilcolina, que vai atuar em seus receptores muscarínicos ou nicotínicos. Os fármacos agonistas muscarínicos de ação direta, eles são divididos com base na sua estrutura química em ésteres de colina, que incluindo a acetilcolina nesse grupo, e os alcaloides, onde se tem como, por exemplo, a muscarina e a nicotina. Muitos desses fármacos têm efeito sobre os ambos receptores colinérgicos. No caso, a acetilcolina pode tanto atuar em receptores nicotínicos como em receptores muscarínicos. Poucos deles são bastante seletivos quanto ao receptor muscarínico ou nicotínico. Então, uns exemplos para o grupo ésteres de colina, a gente tem a acetilcolina, a metacolina, o carbacol e o betanecol. E exemplos como os alcaloides, eu já falei a muscarina, a pilocarpina e a aerocolina. De várias centenas de derivados sintéticos da colina investigados, somente a metacolina, o carbacol e o betanecol, eles tiveram aplicação clínica juntamente com alguns poucos alcaloides naturais. Lembrando que a muscarina, a acetilcolina, a metacolina, o carbacol e o betanecol, eles são, na sua estrutura química, são aminas quaternárias, isso tornando essas substâncias poucos solúveis, ou seja, vão ser pouco absorvidas pela via oral e tem baixa capacidade de atravessar a barreira hematocefálica. Os ésteres de colina, eles têm ação curta, devido à sua rápida eliminação pelos rins. Entretanto, a muscarínica ela pode ser tóxica quando ingerida, e ter efeitos no sistema nervoso central. A pilocarpina e a aerocolina são aminas terciárias, são facilmente absorvidas, podem atravessar a barreira hematocefálica. A depuração da pilocarpina geralmente é retardada em pacientes com insuficiência hepática. E os alcaloides naturais são eliminados pelos rins através de excreção, e essa excreção pode ser acelerada. Então aqui eu trago um quadro em que eu tenho o fármaco e a susceptibilidade em relação à colinesterase, que é aquela enzima que vai clivar, no caso a acetilcolina, e ela pode também clivar algum desses fármacos. A ação do fármaco sobre os receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos. Então a gente tem aqui como primeiro exemplo a acetilcolina. Ela é susceptível à ação da colinesterase e ela pode se ligar tanto ao receptor muscarínico quanto ao receptor nicotínico. Se a gente pegar, por exemplo, o carbacol, ele tem uma susceptibilidade insignificante à ação da acetilcolinesterase, mas também ele pode se ligar em receptor muscarínico como receptor nicotínico.
E isso não é tão legal devido ao fato que quando ele se liga aos dois receptores colinérgicos, pode provocar alguns efeitos indesejáveis. Então, o ideal é que, por exemplo, o fármaco não tenha nenhuma ação da acetilcolinesterase, no caso a pilocarpina. Ela não tem nenhuma susceptibilidade, ela tem uma ação em receptores muscarínicos e uma ação insignificante em receptor nicotínico, fazendo com que a pilocarpina se torne bastante utilizada na clínica, por diminuir os seus efeitos adversos. Então, acetilcolinos, os agonistas muscarínicos, como as propriedades farmacológicas, no sistema cardiovascular, se tem uma diminuição da frequência cardíaca, que no caso é o efeito cronotrópico negativo, uma diminuição na velocidade de condução do nódulo atrioventricular, o efeito dromotrópico negativo também, uma diminuição na força de contração cardíaca, o efeito inotrópico negativo, além de promover a vasodilatação. No trato gastrointestinal, tem como aumento da motilidade intestinal e o aumento da secreção gástrica. No trato urinário, se tem uma contração do músculo destrutor da bexiga e o aumento da peristalse uretral. Além de que esses fármacos em glândulas promovem o aumento da secreção lacrimal, sudoríparas, salivares e traqueobrônquicas. No aparelho respiratório, uma broncoconstricção e no olho causa a miose. Como eu falei anteriormente, a acetilcolina raramente vai ser administrada por vias sistêmicas no nosso organismo, devido às suas ações cardíacas importantes. E as alterações na estimulação parasimpática vagal no coração vai ser importante para a gente entender como a acetilcolina fisiologicamente afeta a função cardíaca por mecanismos diretos e indiretos pela inibição da estimulação adrenérgica no coração. Os efeitos cardíacos da acetilcolina elas são mediados principalmente por receptores muscarínicos do tipo M2, que estão acoplados à proteína GIG0. Né? Essa proteína ela possui duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta-gama. Quando ativado, quando se acopla o receptor M2 a essa proteína, ela se torna ativada. A subunidade alfa ela vai fazer com que haja inibição da adenilata ciclase. Essa enzima ela é responsável pela ciclização do ATP e AMP cíclico. Como isso aqui não ocorre, você tem baixos níveis de AMP cíclico nessa célula, no caso, a célula cardíaca. O AMP cíclico, se tivesse sendo formado, ele iria ativar a proteína quinase A. Essa proteína ela é responsável por fosforilar algumas proteínas, tais como a proteína do canal de sódio, que promove essa abertura desse canal, fazendo com que haja um influxo de sódio nesse canal. O sódio adentrando nessa célula, ele iria ativar os canais de cálcio voltagem dependente, promovendo a entrada de cálcio na célula. Mas como os níveis de AMP cíclico, consequentemente os níveis de pK, estão baixos, isso aqui não vai ocorrer. Além disso, a proteína quinase A, ela promoveria a fosforilação de canais de potássio, promovendo o fechamento deste canal. Mas como isso não ocorre, isso aqui não vai ocorrer. A subunidade beta-gama, ela tem uma função que ativa diretamente os canais de potássio, né? O que a gente chama de IK dependente de acetilcolina. E devido à sua ativação, induz a abertura de canal de potássio. Essa abertura de canal de potássio promove o efluxo de potássio e, consequentemente, o que a gente chama de hiperpolarização. Numa célula cardíaca,
você então tem uma diminuição da força e da frequência cardíaca devido ao receptor M2. Então, como efeito da estimulação parasimpática, há uma influência no nódulo sinoatrial de modo a diminuir a atividade do coração. A acetilcolina, ativando os receptores muscarínicos do tipo M2, aumenta a permeabilidade do nódulo sinoatrial em relação ao potássio, que inicia-se então batidas com a frequência mais baixa devido a uma hiperpolarização, ou seja, o efluxo de potássio para fora da célula, e o limiar leva mais tempo para ser atingido, por causa da mudança de potencial. Então, há uma redução automática da permeabilidade do potássio, que é responsável por uma despolarização gradual até chegar a um limiar. Com a diminuição da despolarização espontânea, você tem um prolongamento do tempo requerido para atingir o limiar, e o nódulo sinoatrial é enriquecido com menos frequência, fazendo com que haja a diminuição da frequência cardíaca. E como eu falei anteriormente, existem efeitos indiretos da acetilcolina, sobre a inibição da estimulação adrenérgica no coração. Por como? Esses efeitos indiretos vão incluir uma diminuição do AMP cíclico mediada pela proteína G inibitória, via receptor M2, que vai se opor ao aumento do AMP cíclico mediado por ativação de receptor beta-1 adrenérgico, que está acoplado à proteína G estimulatória. Além disso, há uma inibição de liberação de neurotransmissores dos terminais nervosos simpáticos. Bom, a vasodilatação, a gente tem que conhecer a célula-alvo para que esse fenômeno ocorra. No caso, é um músculo liso vascular. Conhecer os mecanismos que operam a contração do músculo é essencial para a gente entender como é que o sistema colinérgico pode interferir nisso. A gente lembra lá da histologia vascular e que quando se tem um corte de um tecido vascular, tem o endotélio, as fibras elásticas musculares lisas e o tecido conjuntivo. E lembre que esse endotélio, como eu falei anteriormente, é essencial para que haja uma vasodilatação. Então, lembrando que o endotélio ele é essencial para se entender como é a relação do sistema colinérgico com o músculo liso vascular produzindo a vasodilatação. Então, aqui nessa figura a gente tem o endotélio vascular, acetilcolina se ligando no receptor do tipo M3, que está acoplado à proteína G, Q/11, e o seu sistema efetor é aquele que a gente já sabe anteriormente falado, que é a ativação da fosfolipase C, que vai clivar fosfolipídios de membrana, formando o diacilglicerol e o IP3. O IP3 é uma molécula solúvel que vai se difundir pelo citoplasma e vai se ligar em seus receptores de IP3 aqui no retículo sarcoplasmático. Este receptor, ao se ligar ao IP3, vai ativar o receptor, promovendo a liberação de cálcio que estão armazenados aqui no retículo. O cálcio, então, vai sair para o citoplasma, se ligar na enzima cálcio-comodonina. Essa enzima ela vai ser responsável para ativar a enzima dióxido nitro sintetase, no caso aqui o E pelo fato de ser uma óxido nitro sintetase endotelial. Essa enzima ela vai ter como substrato o aminoácido L-arginina, vai pegar esse substrato e vai transformar a L-arginina, em óxido nítrico e citrulina. O óxido nítrico é um gás que vai se difundir para a célula muscular lisa lá do vaso. Ele vai se ligar no seu receptor, o que a gente chama de guanililciclase solúvel. Essa enzima ela é responsável por ciclizar o GTP em GMP cíclico. O GMP cíclico, ao ser formado,
ele vai fazer com que haja a mudança no citoesqueleto, promovendo o relaxamento, vai promover a ativação de canais de potássio na célula muscular lisa e, além disso, ele vai promover a ativação, né, de proteína que vai recaptar o cálcio da célula muscular lisa que está no citoplasma para esse cálcio ser armazenado em vesículas do retículo sarcoplasmático. O GMP cíclico ele vai servir como substrato para a enzima fosfodiesterase. Essa enzima ela vai transformar o GMP cíclico em GMP. Então, a inibição dessa enzima aqui faz com que haja um aumento da concentração do GMP cíclico na célula muscular lisa, promovendo o aumento do relaxamento muscular. Isso pode ser observado, por exemplo, em fármacos que inibem essa enzima, como, por exemplo, o famoso Viagra, sildenafila. Só que, inicialmente, foi testado, né, essa enzima, o Viagra para essa enzima aqui, só que essa enzima ela existe em várias isoformas. O Viagra ele se liga à isoforma do tipo 5, que está presente majoritariamente no corpo cavernoso. Já a isoforma do tipo 3, ela está majoritariamente presente na célula muscular cardíaca. Então, o Viagra ele deixou de ser investigado a sua ação no sistema cardiovascular e começou-se a investigação do inibidor na parte, né, na parte do corpo cavernoso. Então, o relaxamento muscular induzido indiretamente pela ativação dos receptores cholinéticos muscarínicos de endotélio, receptores esses do tipo M3, faz com que haja a formação do óxido nítrico. O óxido nítrico, então, se difunde, ativando o seu receptor guanilhociclase solúvel, promovendo a formação do GMP cíclico. O GMP cíclico, molecularmente falando, ele quando está aumentando a sua concentração, ele promove na célula muscular lisa a ativação de canais de potássio, promovendo então esse refluxo de potássio para fora da célula muscular lisa, promove a ativação da enzima de recaptação de cálcio para o retículo endoplasmático, a SERCA2. Essa enzima ela é responsável pela captação do cálcio do citoplasma para as vesículas, no caso o retículo sarcoplasmático. Você está diminuindo então assim a concentração do cálcio no citoplasma. E além disso, o GMP cíclico ele é responsável por inibir, né, o deslizamento dos resíduos de actina e miosina. Então, molecularmente falando, isso promove a vasodilatação, né, que aumenta o fluxo sanguíneo no leito vascular. E essa vasodilatação reflexa, né, é para assim evitar uma hipóxia tecidual. E o mesmo exemplo que eu dei anteriormente para a vasodilatação, ela pode ser aplicada para a ereção peniana, assim como eu falei anteriormente, né? O óxido nítrico e a ereção peniana, né, estão diretamente ligados, porque o óxido nítrico ele vai promover a formação do GMP cíclico. O GMP cíclico vai diminuir o cálcio intracelular, né, que promove então o relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso. Esse relaxamento da musculatura lisa promove então a ereção peniana. Fármacos como a sildenafila, o famoso Viagra, ele bloqueia a degradação do GMP cíclico via enzima PDE5, que está majoritariamente presente no corpo cavernoso. Então, é com esse mecanismo de ação que se tem a ereção peniana através de fármacos como a sildenafila.
Os agonistas muscarínicos são usados atualmente no tratamento de distúrbios, principalmente de bexiga, xerostomia e diagnóstico de hiperreatividade brônquica. Também são utilizados em oftalmologia como os fármacos mióticos, que é utilizado para o tratamento do glaucoma. Então a gente pode ter como uso terapêutico a atonia gástrica pós-operatória e do ilho paralítico. Foi utilizado bastante o betanecol para o tratamento desses sintomas. Porém, hoje em dia existem tratamentos mais eficazes disponíveis para esses distúrbios, né? A retenção urinária pós-operatória e pós-parto, o betanecol foi bastante utilizado, é útil no tratamento, né? Bastante utilizado e na retenção urinária e no esvaziamento gástrico da bexiga inadequado, principalmente na retenção urinária pós-cirúrgica. A xerostomia e a síndrome a xerostomia pós-radiação de cabeça e pescoço, né? A pilocarpina, ela é bastante eficaz para o tratamento, né, dessa xerostomia. E a síndrome de Schrödinger, que é um distúrbio autoimune que acomete principalmente as mulheres, que apresenta redução da secreção glandular, principalmente da saliva e lacrimal, a pilocarpina é bastante utilizada para esses tratamentos. Além disso, a pilocarpina ela é usada, né, por via tópica na oftalmologia no tratamento do glaucoma miótico. E geralmente é utilizada uma solução, né, de concentração que pode ser administrada via ocular. O diagnóstico de hiperreatividade brônquica é utilizado, né, para saber se tem esse diagnóstico, né, em pacientes que não têm asma clínica aparente. A metacolina, por exemplo, ela é utilizada. Porém, se tem algumas contraindicações ao teste com metacolina, né? Porque tem uma limitação grave ao fluxo aéreo e pode desenvolver infarto do miocárdio ou acidente vascular encefálico. O uso terapêutico de agonistas muscarínicos é no tratamento do glaucoma. O glaucoma de ângulo fechado, ele se dá pelo aumento da pressão intraocular, onde você tem a íris se estendendo sobre a região, né, de drenagem do olho, chamando de ângulo. A gente pode ver aqui na figura A. Impedindo então a passagem do humor aquoso, né, pela malha trabecular. Então a gente tem esse impedimento aqui do humor aquoso até chegar na rede trabecular. Isso leva ao aumento da pressão intraocular e o comprometimento do nervo óptico. Já no glaucoma de ângulo aberto, a drenagem, né, ela está comprometida por uma disfunção da malha trabecular, como a gente pode ver aqui na figura B. Sem ter interferência na íris nesse caso. Então, quando se tem o uso do agonista, né, de receptor muscarínico do tipo M3, que está presente aqui na região do olho, você tem a contração do esfíncter da pupila e você também tem a contração do músculo ciliar circular longitudinal. Os fármacos mais utilizados, né, na forma de colírio para o tratamento do glaucoma são a pilocarpina e o carbacol. Além disso, esses fármacos podem ser utilizados numa intoxicação de atropina, porque a atropina, né, vai causar midríase, e também esses fármacos são eficazes para o tratamento do glaucoma de ângulo aberto e fechado. As contraindicações de utilização de agonistas muscarínicos são em pacientes asmáticos, porque os agonistas eles vão promover uma broncoconstricção e os pacientes já têm tendência, né, a fazer essa broncoconstricção, paciente asmático. Pacientes que têm hipertiroidismo, os agonistas muscarínicos podem precipitar fibrilação arterial em pacientes hipertireoides, né? Em pacientes que possuem insuficiência coronariana, o coração ele já está debilitado, né?
de contrair e relaxar. Então, esses pacientes não são indicados para a utilização de agonistas muscarínicos para esses tipos de pacientes. E pacientes que têm doenças ácido pépticas, devido que os agonistas eles vão promover o aumento da secreção, né, do ácido clorídrico. Os principais efeitos adversos, né, que esses fármacos podem ocasionar são rubor, sudorese, cólicas abdominais, salivação, cefaleia e dificuldade da acomodação visual. Então, os agonistas muscarínicos de ação indireta são o que a gente chama de anticolinesterásicos, né? Como eu falei anteriormente, a enzima que degrada a acetilcolina, a colinesterase, ela está presente em altas concentrações nas sinapses colinérgicas. Os colinamiméticos de ação indireta têm como seu efeito primário no bloquear o sítio ativo dessa enzima aqui. Então, eles vão bloquear a acetilcolinesterase, aumentando então a concentração, né, da acetilcolina, nesse caso aqui da figura, nessa fenda sináptica. A acetilcolina em alta concentração ela pode então se ligar nos seus receptores de acetilcolina, quer seja muscarínico, quer seja nicotínico. Alguns colinamiméticos, né, pode ter ação sem ser na enzima. Pode apresentar ações diretas em receptores nicotínicos, que a gente vai ver isso mais na frente. Bom, e o mecanismo de ação do colinesterase, como eu falei anteriormente, é justamente se ligar à enzima colinesterase na sua forma ativa. Aqui na figura a gente tem essa enzima na sua região citoesterásico e aniônico. A acetilcolina ela se liga nessa região, tá? E é onde ela sofre o processo, né, catalítico inicial, se ligando no sítio ativo da enzima e é hidrolisado, gerando então a colina livre e a enzima fica então acetilada. Numa segunda etapa, a ligação covalente acetil-enzima é rompida com a adição de água, né, com uma hidratação. Com um agente anticolineesterásico, a gente tem aqui na figura agentes colinesterásicos reversível e irreversível. No caso do reversível, como exemplo, a gente tem a neostigmina. É uma molécula que também vai se ligar no sítio ativo dessa enzima. Ao se ligar no sítio ativo dessa enzima, a neostigmina forma, né, se liga o carbamil, a região carbamil da neostigmina é transferida para a hidroxila da serina. Essa, então, enzima fica, digamos que num processo que a gente chama inicial de ésteres de carbamato, que em sequência ela vai ser hidrolisada lentamente para ser, então, constituída inicialmente, como a gente tinha falado, na sua região ativa esterásico e aniônico. Então, basicamente, o processo se dá igual da acetilcolina. Só que no processo da acetilcolina, essa quebra ela é em torno de 150 microsegundos, né? Já com a neostigmina, esse processo em que a neostigmina se liga na região ativa, né, forma o carbamil, esterase de carbamil, e depois essa enzima é regenerada lentamente pela hidrólise, demora mais, né? Em torno aí, digamos, de 30 segundos a 6 horas, né, para que essa enzima se torne novamente ativa. Os anticolinesterásicos irreversíveis, o próprio nome já está dizendo, possuem na sua molécula fosfato. Esse fosfato, né, presente na molécula vai se ligar no sítio ativo da enzima, como a gente pode ver aqui na figura. E essa ligação, né, com resíduos de serina se torna bastante estável, né, em comparação com anticolinesterásicos de ação reversível.
Então, a hidrólise, né, para que na segunda etapa haja hidrólise, é muito mais difícil. Por isso que se diz como o anticolinesterase irreversível. Para que isso aconteça, é necessário a adição que a gente chama da pralidoximina. A pralidoxima, é um fármaco em que, quando adicionado, faz com que haja a saída da molécula fosfatada da enzima. Então, o fosfato é transferido para a pralidoxima e então a enzima ela se torna novamente reativa. Digamos então que a pralidoxima é um antídoto para agentes anticolinesterásicos na sua forma irreversível. Geralmente, os anticolinesterásicos das suas formas irreversíveis são os organofosforados que a gente vai ver mais na frente, o que são essas moléculas. Os anticolinesterásicos eles são divididos em dois grandes grupos, os reversíveis e os irreversíveis. De uma maneira geral, os reversíveis, como hidrofônio, atacrina, adonepezil e proprídio, eles têm essa semelhança de se ligar não covalentemente à molécula, e o tempo que eles têm para a hidrólise, né, dessa molécula e a enzima se tornar novamente ativa é um tempo muito curto em comparação aos outros inibidores, no caso os inibidores de carbamato reversíveis, que, por exemplo, a fisiostigmina, a neostigmina, a rivastigmina, já tem um tempo, né, para que a hidrólise ocorra e haja liberação da enzima ativa, é um tempo de cerca de 30 minutos a 6 horas. Já para os inibidores não covalentes reversíveis, como o hidrofônio, esse tempo é muito mais curto, cerca de 2 a 10 minutos. E os organofosforados, que se ligam de forma irreversível, possuem, né, na sua estrutura química o grupamento fosfato, que vai se ligar na molécula e não tem aquela hidrólise na segunda etapa, como eu falei anteriormente. Os exemplos para os inibidores irreversíveis são os DFP, que é o isofluorato, os gases de nervos que foram utilizados em guerras, como o tabu, o sarin e o soman, o paration, o malation, o ecotiofato e o maloxon. Tá? Esses são exemplos de organos fosforados. Então, eu trago aqui, né, nessa tabela o composto e sua maior afinidade no local esterásico e aniônico da enzima, onde a gente tem o hidrofônio, que tem a maior interação com o local aniônico, por isso que ele é reversivelmente mais fácil, né, de se desligar da enzima. Os ésteres de laço carbônico, eles ambos podem se ligar no sítio esterásico como no sítio antiônico, e os organofosforados têm preferencialmente uma ligação pelo sítio esterásico e, juntamente com sua molécula fosfato, dificulta assim a reversibilidade para uma enzima novamente ativa. As propriedades farmacológicas, né, geralmente são basicamente iguais com a dos agonistas muscarínicos, que é miose, hiperemia conjuntival, uma diminuição da pressão intraocular, um aumento da motilidade gastrointestinal, vai produzir um aumento do ácido clorídrico, um aumento da secreção glandular, brônquios, sudoríparos, salivares e lacrimais, pode causar bradicardia, diminuição, né, do débito cardíaco e da pressão arterial. Então, os fármacos anticolinesterásicos eles podem ser utilizados no tratamento de alguns sintomas que eu já falei anteriormente para os agonistas muscarínicos, ilho paralítico, atonia da bexiga, glaucoma, a descurarização, onde o curare, né, quem lembra que é um composto orgânico presente naquelas flechas de índios, utilizado como veneno, onde ele causa, né, paralisia intensa e letal, no caso, quando os índios pescavam. E quando a pessoa se intoxica com o curare, é necessário que haja descurarização, né? Porque você tem um relaxamento muscular, você precisa promover a descurarização do paciente que está intoxicado com o curare.
Também intoxicação com fármacos anticolinérgicos, no caso de bloqueadores, né? A atropina e a escopolamina, como vocês vão ver mais na frente, são bloqueadores muscarínicos, e a doença de Alzheimer. Destruição de receptores nicotínicos da acetilcolina da placa motora. Aqui a gente tem uma placa motora normal e uma placa motora onde se tem uma diminuição dos receptores nicotínicos. Então, em caso de intoxicação pelos organofosforados, forma aguda, através de exposição local a vapores ou aerosóis ou após inalação, o paciente pode apresentar miose acentuada, congestão conjuntival, dor ocular, visão embaçada, rinorreia e aumento da secreção brônquica, assim como broncoconstricção. No caso, quando se tem intoxicação de forma através de ingestão, o paciente apresenta náusea, vômito, cealorreia, cólicas intestinais, diarreia, sudorese, miofasciculações e lacrimejamento. Intoxicação de tipo grave, o paciente apresenta cialorreia, defecação e micção involuntária, sudorese, lacrimejamento, bradicardia, hipotensão, broncoespasmos, confusão mental, fala arrastada, confusões, alucinações, fraqueza e fadiga muscular. Essas intoxicações é bem comum dos organofosforados devido a eles estarem presentes em agrotóxicos. E como se tem aqui no Brasil uma grande quantidade de utilização de agrotóxicos nas lavouras para a contenção de pragas, é muito comum encontrar pessoas que aplicam os agrotóxicos se intoxicar. E quando se chega a uma unidade hospitalar, a primeira coisa a se fazer, além da anamnese, saber de onde vem o paciente e os sinais e sintomas, é também ver se, em caso de intoxicação, retirar toda a roupa do paciente, porque os organofosforados eles conseguem atravessar a pele devido à sua lipossolubilidade, e retiradas as vestimentas, dado banho. O tratamento iniciado é com a pralidoxima, em que esse fármaco ele vai fazer com que haja a reversibilidade, né, da enzima, ou seja, a pralidoxima ela retira o organofosforado que está ligado covalentemente à enzima, né? Além disso, a atropinização, onde o paciente ele recebe doses de atropina, que é um antagonista do receptor muscarínico. Devido a uma grande quantidade, né, de acetilcolina presente no corpo, ela vai exacerbar vários sistemas. Então, a atropina ela vai bloquear o receptor muscarínico em todo o corpo, fazendo com que diminua a exacerbação dos sintomas colinérgicos, do sistema parasimpático. E, além disso, com medidas de suporte geral, como ventilação, né? Ventilação, suporte cardíaco e etc. Bom, e para a gente encerrar basicamente essa aula de colinética, a gente vai ver os antagonistas muscarínicos. Eles podem ser de origem natural, né? Os que estão presentes em algumas plantas, como os alcaloides naturais, como exemplo a atropina e a escopolamina. A atropina ela é presente na planta Atropa-belladonna e a escopolamina presente na Datura stramónia, assim como temos os derivados semissintéticos e sintéticos, como o zilpatrópio, a piresentina, que ela é antagonista seletiva para receptor M1, o tropicamida e o ciclopentalato. Como propriedades farmacológicas, os antagonistas muscarínicos eles vão diminuir as secreções das glândulas. No sistema cardiovascular, pode causar uma bradicardia seguida de uma taquicardia. A bradicardia mediada por receptores, né, M1 e a taquicardia por receptores M2. No olho, pode causar midríase e ciclopegia, relaxamento do músculo liso das vias aéreas e urinárias. No trato gastrointestinal, uma diminuição da motilidade intestinal e uma diminuição da secreção gástrica, né, tendo em vista que a ativação de receptores muscarínicos promove um aumento da secreção do ácido clorídrico. No sistema nervoso central,
uma leve excitação. Entretanto, a escopolamina, por ela ser mais lipossolúvel em comparação com a atropina, ela pode atravessar a barreira hematocefálica e inicialmente causar sonolência, amnésia e excitação. Os antagonistas muscarínicos, se a gente verificar no gráfico de frequência cardíaca em função da dose, baixas doses de atropina, ela vai causar uma bradicardia inicial pelo bloqueio de receptor M1 pré-sináptico, que vai suprimir a liberação da acetilcolina. Com o aumento da dose, tem-se o aumento da liberação da acetilcolina pelo bloqueio de receptor M2 pós-sináptico. Lembrando que a acetilcolina, o aumento da acetilcolina, né, sendo liberada, ela pode atuar lá nas células cromafins da medula da suprarrenal, né, liberando então, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina sendo liberada, ela vai contribuir também para o aumento da frequência cardíaca aqui nessa questão. O uso terapêutico dos antagonistas muscarínicos. No caso da atropina, ela pode ser considerada para o tratamento inicial dos pacientes com infarto agudo do miocárdio, nos quais o tônus vagal excessivo estiver causando a bradicardia sinusal ou bloqueio atrioventricular. Tem que ser criterioso com a dose da atropina, porque em doses muito baixas pode causar uma bradicardia paradoxal e em doses excessivas pode causar um ataque cardíaco que pode ampliar o infarto por aumentar a demanda de oxigênio. Em exames oftalmológicos, esses antagonistas podem ser utilizados através de administração tópica para promover a midríase e a ciclopegia. Em asma de POC e hipertrópico tiotrópico, eles podem ser utilizados para promover um broncorrelaxamento das vias aéreas, diminuindo então assim os sintomas da asma de POC, que é no caso a broncoconstricção. Como antiespasmódico, a diciclomina, ou também pode, através da escopolamina, com utilização do famoso Buscopan, tem uma diminuição da motilidade do trato gastrointestinal, tendo então um efeito assim antiespasmódico. No Parkinson, os antagonistas muscarínicos de ação central são eficazes, né, na prevenção dos efeitos extrapiramidais, como distonia ou sintomas de Parkinson, em pacientes tratados com fármacos antipsicóticos. Os antagonistas mais utilizados nesse caso é a benzotropina, né, usada na doença de Parkinson contra os sinais extrapiramidais. A intoxicação com anticolinesteráticos é essencial para promover uma diminuição da ação da acetilcolina pelo organismo, tendo em vista que a enzima colinesterase está bloqueada, então a gente faz o uso dos antagonistas para promover uma diminuição dos sintomas exacerbados no organismo pela ativação, né, dos receptores muscarínicos. Prevenção de cinetose, a escopolamina é utilizada de forma tópica, via transdérmica, onde vai sendo liberado, de liberação controlada, a escopolamina, para prevenir a cinetose, né? Prevenir o enjoo e vômito, principalmente induzida pelo movimento, no caso, quando se vai viajar por embarcações, e é uma prevenção para enjoo e vômito. A doença ácido péptica, a pirezempina, é um fármaco antagonista do receptor M1. Ele vai diminuir, né, a liberação do ácido clorídrico no estômago. A atropina ela pode ser utilizada como pré-medicação anestésica para reduzir secreções e também é comumente utilizada para bloquear as respostas aos reflexos vagais induzidas pela manipulação cirúrgica dos órgãos viscerais. E na incontinência urinária, a tolterodina ela é utilizada, né, para o tratamento da incontinência urinária. As contraindicações importantes ao uso dos antagonistas muscarínicos incluem o glaucoma, principalmente do ângulo fechado descontrolado, pacientes que apresentam uma obstrução no trato urinário, principalmente pacientes que têm hiperplasia prostática, pacientes que apresentam hipertiroidismo e também
pacientes que já apresentam uma obstrução do trato gastrointestinal. Os principais efeitos adversos, devido ao uso dos antagonistas muscarínicos, são a xerostomia, pode ter um aumento da temperatura corpórea, rubor, fotofobia causando uma visão turva, dispepsia, constipação e prejuízos cognitivos. Bom, então eu me despeço de vocês, espero ter contribuído para o estudo da farmacologia do sistema nervoso autônomo colinérgico. Tenham bons estudos.